Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, chegue aos nossos corações através de Cristo, que continua nos fazendo crescer no seu poder, na sua graça, para que em tudo sejamos semelhantes a Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento a essa lição aqui de 1 Coríntios, falando sobre a nova aliança em Cristo, né? Cálice da nova aliança, trazendo aqui os elementos da ceia para refletirmos sobre as mensagens espirituais que há nessa cerimônia instituída por Cristo para o povo da nova aliança. Pois bem, meus amados, aqui nós vamos hoje, na quarta-feira, examinar aqui as perguntas 7 e 8. Mas antes, vamos rapidamente aqui recapitular o que nós vimos ontem, na terça, né? Nós lemos que Paulo disse assim, olha, todas as vezes que vocês se reunirem para comer deste pão e beber deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Isso tem que ser feito até que ele venha. Olha só. Paulo deixa bem claro que esta cerimônia não era uma cerimônia somente dada para a igreja do primeiro século, enquanto os apóstolos estivessem vivos no meio deles. Não. O texto é muito claro que tem que fazer isso até que Jesus Cristo viesse. E, ao fazer isto, esta cerimônia era o anúncio da morte do Senhor. Ora, se a gente está comendo o corpo dele e tomando o sangue dele, é porque ele morreu, né? Ninguém come a carne e bebe o sangue de alguém que está vivo. Claro que estou falando aqui não de canibalismo, estou falando aqui de uma tipologia, né? Então, anuncia-se a morte. Ao se anunciar a morte do Senhor, está anunciando muito mais do que morte. Estamos anunciando vida, porque nós só temos vida porque Cristo morreu. Olha que coisa linda, né? Pois bem, vimos também ontem que Paulo faz uma recomendação, uma advertência espiritual de relevadíssima importância. Ele diz que, olha, se vocês que vão participar desta cerimônia sagrada, que nela está contido o coração do Evangelho da graça, da salvação, ó. Então vocês não podem comer deste pão e beber desse cálice indignamente. Se vocês fizerem isso, vocês já estão se colocando na posição de réus do corpo do Senhor Jesus. Ou seja, se vocês fizerem isso, participarem dignamente do sagrado, com espírito profano, com corpo profano, se vocês fizerem isso, vocês já estão habilitando os corpos de vocês para serem culpados da morte de Cristo, do corpo de Cristo. Você já entra em condenação logo como réu. Olha que advertência dura, né? Paulo faz. E hoje, na primeira pergunta de hoje, a sétima pergunta da lição diz: o que cada pessoa deve fazer antes de participar da ceia, né? Ou ao participar da ceia? E por qual razão a pessoa deve fazer isso? Vamos então examinar aqui os versículos 28 e 29 do capítulo 11, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de se examinar, claro, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para juízo, né? Come e bebe juízo para si. Juízo aqui está no contexto de condenação. É como se ele dissesse aqui, ó, come e bebe trazendo condenação para si, se condenando. Ó. Então, Paulo, o que é que ele diz aqui? Como esses elementos trazem uma mensagem não ao corpo físico, embora o estômago fisicamente receba o pão ázimo e receba também o líquido, né? O vinho, embora haja esses elementos físicos, mas é apenas um meio
para que as pessoas possam praticar um exercício espiritual, racional e espiritual, onde as pessoas deveriam refletir o que aquilo simbolizava e relembrar em sua mente todo o evangelho da beleza do que Cristo foi capaz de fazer, precisou fazer para nos salvar, né, para nos trazer redenção e salvação. Então tem a ver com isso. É por isso que Paulo não diz assim, olha, bata na sua barriga para ver se ela está vazia ou se ela está cheia. Ele não fala disso, de coisa física. Ele fala de exame. Examine-se cada um a si mesmo. Ou seja, você vai lá na sua mente, na sua caixa de memórias, e diz assim, peraí, deixa eu fazer aqui um autoexame espiritual, mental. O que é que eu andei fazendo de bom para a minha esposa, para meu filho, para minha filha, para minha família, para os meus irmãos, para os meus vizinhos, para a sociedade, para a natureza, para o mundo, para Deus? O que é que eu tenho feito que não é bom, que não tem ajudado, edificado as pessoas que estão próximas, distantes, ao mundo, à sociedade, ao planeta, tudo? O que é que eu tenho feito? É assim que se faz um exame, não é? Quando eu estou sozinho, eu estou vivendo como se estivesse na presença de Deus, sabendo que Deus está, que eu estou na presença dele, é uma presença santa, e aí eu não estou pensando besteira, nem estou fazendo besteira. Mas se eu, né, estando longe dos irmãos da igreja, eu começo a me comportar indignamente, como se não estivesse na presença de Deus. Eu começo a falar coisas que eu mesmo reprovo. Eu começo a fazer e falar coisas que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Assim se faz um autoexame. O que é que eu estou fazendo? É o que Paulo está pedindo aqui, olha, antes de você, ao participar, antes, né, e durante a ceia, esteja se examinando. Na hora da ceia, quando eu vou colocar o pão na minha boca, eu me lembrei, tentei me lembrar a semana toda, mas eu me lembrei, na hora de colocar o pão na minha boca, eu me lembrei que tem algo que eu preciso fazer. Eu me lembrei de algo que eu preciso consertar, que não é bom, que não me fez bem pelo conhecimento que eu tenho da palavra hoje, aquilo não é bom. Aí eu já não vou comer aquele pão, vou deixar ali, vou embora. Olha o bom senso. Olha o bom senso, né? Coma e depois corra imediatamente para resolver aquilo. Isso é bom senso. Porque no fundo do seu coração você já se arrependeu. No fundo do seu coração você está decidido a resolver aquilo. E faça depois. Cumpra o seu voto, né? Não é assim que funciona? Pois bem. Então Paulo, quando diz aqui, cada um deve se examinar, porque se ele não se examinar e não se corrigir no espírito, Paulo não manda você fazer uma tomografia computadorizada, nem tinha no tempo de Paulo isso, né? Manda fazer um raio-x, uma tomografia computadorizada para ver onde é que está esse pão e esse vinho que você engoliu. Não. É um exame mental. É um exame espiritual. Porque esses elementos têm a ver com uma mensagem para o espírito. E nós precisamos entender isso. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta da nossa lição, que diz assim: o que Paulo diz a respeito de haver fracos e doentes no meio lá da igreja, lá de Corinto, né? Estava havendo fracos e pessoas doentes. Fracos e doentes são, aqui tem uma correlação aqui, né? É quase que sinônimos. Quem são os que dormem e qual o significado de dormir aqui nesse contexto? No versículo 30, Paulo diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, e muitos que estão dormindo, ou seja, começando aqui de trás para frente,
O dormem aqui é pessoas que morreram, né? Que morreram. Agora, Paulo usa o termo dormem porque essas pessoas, graças a Deus e não a elas, né? Elas, quando morreram, estavam no Senhor. Embora estivessem, não estivesse com a luz plena na mente, não estivesse com essas recomendações que Paulo está passando muito claro na mente delas em relação às questões que Paulo está passando aqui. Claro que esse termo dormem relacionado à morte também pode se referir à condenação. Em que contexto? Conforme o texto anterior, Paulo diz: aqueles que tomam do pão e do cálice indignamente já se colocam como réus, como culpados da morte, né, do corpo de Cristo. Já se colocam automaticamente, ou seja, já se colocam na posição de condenado, na posição de réu, aquele que está sendo acusado e será condenado. Essa é a linguagem utilizada aqui no contexto. Claro que também se refere a isso. Claro que também o termo dormir, em alguns contextos, na maioria deles da Bíblia, se refere ao sono, né, dos santos, porque os santos nunca morrerão para sempre. Então, aqueles que morrem no Senhor Jesus Cristo, eles não morreram, mas dormem. Então, essa é uma linguagem que Paulo aplica falando aos espirituais numa linguagem espiritual, né? Então, tem esse risco aqui muito claro. Se a pessoa, ouvindo a palavra de Deus e continua sem se examinar, participando de uma cerimônia sagrada, mas não tem respeito pelo sagrado, continuam ligados ao pecado, né, brincando com as coisas santas de Deus, aí sim, essas pessoas não só vão dormir o sono da morte, mas vão morrer mesmo, né? Que é o que Paulo está dizendo aqui. Agora, Paulo diz outra coisa aqui importante, é que muitas pessoas lá na cidade de Corinto estavam fracos, né? Estavam fracos, irmãos da igreja estavam fracos. Claro que essa primeira parte, fraco, significa, obviamente, a fraqueza na fé, a fraqueza espiritual. Aqueles momentos em que, né, o homem se sente assim, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de ir para a igreja e sentar com o irmão e falar da Bíblia com ele, e ouvir da Bíblia da parte dele, trocar experiências, trocar conhecimento, né? Aprender uns com os outros, a pessoa já perde esse desejo. Elas preferem dizer assim, não, eu prefiro viajar, prefiro ir para um hotel, final de semana, né? Estar curtindo a vida, né? Comendo bem com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus amigos. Prefiro estar numa praia deserta, vendo a beleza da natureza. Eu não estou muito afim de estar em comunhão com meus irmãos, não. O nome disso é fraqueza espiritual. Quando você não tem vontade mais de orar, não tem vontade mais de ler a Bíblia e nem vontade de comungar, de estar em comunhão com os irmãos. Esses são os 3 alicerces que faz com que a pessoa se fortaleça espiritual. Sem essas 3 práticas, a oração, a leitura da palavra de Deus, a leitura não, o exame, né? Ler assim com cuidado, ler, reler, meditar, né? Examinar a palavra de Deus e estar em comunhão com os irmãos. Se não fizer essas 3, mas eu só faço 2. Se você só faz 2, você vai diminuir para 1. E se você só faz 1, vai deixar de fazer. O homem necessita fazer estas 3. Essas 3 coisas, é uma necessidade vital. Orar todos os dias, examinar as escrituras todos os dias e manter comunhão com os irmãos assim que pode, à medida que pode, da maneira como pode. Hoje, inclusive, aqueles que estão distantes têm uma maneira de se manter uma comunhão espiritual, que é através, né, das tecnologias que estão disponíveis aí, né, os canais disponíveis tecnológicos, WhatsApp, YouTube,
transmissões ao vivo. São tantas possibilidades hoje, né, de se manter comunhão. Claro que a comunhão presencial tem uma outra energia, tem algo assim muito maior, né? Claro, que tem, é insubstituível. Mas tudo aquilo que eu posso fazer para examinar as Escrituras, dedicar tempo à oração e tempo ao contato com os irmãos, manter a comunhão com os irmãos, aí sim a gente vai resolver esse problema de fraco na fé, né? Claro. Então, essas pessoas já não tinham mais desejo de fazer isso. Sabe por quê? Paulo diz aqui, porque não entendiam o sagrado. Estavam participando da ceia indignamente. Não estavam se examinando, não estavam entendendo o que aquilo simbolizava, né? Estavam ali como se estivesse participando da ceia, como se estivesse numa festa de família, uma coisa secular, uma coisa, né? Não estavam entendendo a santidade daquela cerimônia. Por causa disso, alguns estavam fracos. E Paulo diz também que outros estavam doentes. Então veja que Paulo traz aqui à tona que a causa de algumas doenças físicas e também, claro, doenças de ordem emocional também, claro, a gente não pode descartar isso. Muitas vezes, não estou dizendo que são todas as doenças, né? Paulo não está dizendo isso aqui, né? Mas, até porque, para mim, não é muito claro na Bíblia esses detalhes todos, né? Tem doença que você pegou por uma questão orgânica, porque não lavou as mãos, porque teve contato com o vírus, teve contato com a bactéria, essa adoeceu, pronto, beleza. Mas tem doenças aqui físicas que estão vinculadas a uma desobediência de ordem espiritual. Elas evoluíram, né? Às vezes a mente fica triste, a consciência fica acusando o tempo todo, você fica para baixo, o sistema imunológico baixa, e aí, né? Vem aí as doenças físicas. Então, uma coisa está correlacionada com outra. Então, meus amados, veja a importância que Paulo está falando de nós tratarmos as coisas santas de Deus com o devido zelo, com a devida santidade.